Karen vegana estraga minha noite em restaurante. Contexto: na época tinha 14 anos, agora estou com 15, e já fazendo uns 4 meses disso. Enfim, todo final de mês minha família e eu íamos num restaurante tipo churrascaria para comer. Na noite, havia levado minha namorada. Bem, na noite do fato eu tinha pedido um churrasco completo, frango à parmegiana, e uma coca. Estávamos todos comendo quando uma mulher que eu vi que estava comendo só salada com cara de Karen mesmo, uns 50 anos, chegou na minha família e disse: "Ei, por que vocês estão comendo tantos animais mortos?" O grito dela parecia as trombetas do apocalipse. Obviamente falamos que estávamos só jantando em família, e ela começou a bater o pé no chão e fazer um discurso veganista. Aí ela disse: "Se vocês não jogarem essa comida fora eu irei." Nesse ponto, todo mundo no lugar estava olhando para ela com cara de risada, então meu pai disse as palavras que mais afetam uma vegana: "Não, a comida é nossa, pagamos por ela e vamos comer esses animais mortos na sua frente." "Meu Deus!" ela gritou, e gritou, empurrou toda a nossa comida para fora da mesa e em seguida jogou nossa mesa no chão. Como ela tinha tanta força! Daí os seguranças apareceram e tiraram ela do local. Óbvio, a gente chamou a polícia, e já não tínhamos nada para comer pois tudo estava no chão, e eu estava quase chorando. Sim, quando os polícias chegaram pegaram ela do lado do restaurante resmungando, fizemos uma queixa e ela foi presa. O restaurante se ofereceu a nos dar uma nova rodada de comida grátis naquele momento, e a gente aceitou. Nos dias seguintes meu pai abriu um processo contra ela por várias coisas, e ganhamos, ficamos com um dinheiro legal dela e ela foi presa. Eu conto isso para todo amigo meu e agora para vocês. Obrigado por ler, valeu. Edit. Tem gente duvidando do detalhe da prisão dela. Lá vai, ela foi presa não só por agressão, mas por assédio, agressão, destruição de propriedade e perturbação da ordem. Foram os processos que demos a ela. Ela não tinha dinheiro para bancar o advogado, e depois de umas tramas ela também foi acusada de estelionato. Só isso mesmo. Karen expulsou da praça para o filho dela brincar e tentou fazer a prefeitura demolir o lugar depois que a criança se machucou. Encontrei esse sub recentemente e gostei do espaço, já postei alguns relatos por aqui antes e estou pensando em postar mais alguns relatos. Esse em específico é um dos encontros mais memoráveis, se é que posso chamar assim, com uma Karen. Então, lá vai. Depois que puderam aliviar o isolamento social, eu finalmente voltei a praticar parkour com um grupo que encontrei, outros entusiastas do esporte que se reuniram para voltar a praticar depois de mais de um ano de isolamento social. Na minha cidade, instalaram uma pista de esportes radicais, que é um bom lugar para praticar skate, patins, BMX, parkour e é claro que combinamos de ir até lá treinar, mas esperamos uma aula de BMX acabar porque na época ainda não tinham terminado a construção da área exclusiva para parkour e ficamos assistindo enquanto esperávamos a nossa vez. Um tempo depois, chega alguns policiais pedindo para todo mundo sair da pista e ninguém entendeu o porquê. Eis que chega uma mulher que parecia estar na casa dos 40 dizendo que foi ela que chamou a polícia para tirar os adultos egoístas que não estavam deixando o anjinho dela andar de patinete na pista. O instrutor do BMX começou a discutir com a Karen que eles não deixaram o filho dela brincar para a segurança dele, porque o menino não estava nem usando proteção e se ele caísse ou fosse atropelado por alguém ali ele poderia se ferir gravemente, isso sem contar que eles estavam treinando para uma competição. Mesmo assim, a Karen conseguiu o que queria e todo mundo teve que deixar o lugar. Na semana seguinte, encontramos um abaixo-assinado com mais de 200 assinaturas para a prefeitura remover aquela pista da praça dizendo que aquela pista era um risco de segurança para as crianças e só reunia delinquentes e viciados. Fomos até a pista e estava lá, adivinha, a mesma Karen da semana passada com o marido dela em uma mesa com um cartaz pedindo para a prefeitura demolir a pista e o filho, que estava com o nariz inchado e um braço quebrado. Aconteceu exatamente o que o instrutor de BMX tinha falado que ia acontecer. O menino tentou fazer slide em um corrimão com os patins e caiu em cima da escada de cara no chão e deslocou um ombro tentando parar a queda. Pelo menos o abaixo-assinado nem foi para frente e aparentemente ela desistiu de sua cruzada contra os catistas. Moral da história: se uma área não é destinada para crianças brincarem, não leve seus filhos lá, pois por algum bom motivo tem.
Uma futura Karen? Agora com 14 anos eu percebi que quando mais nova até pouco tempo eu era extremamente fresca e mimada, provavelmente por influência do meu pai pois minha mãe não me passava a mão na cabeça. Eu era extremamente exigente com todos, queria mandar em todo mundo e ser sempre certa até quando eu estava claramente errada. Eu batia nas pessoas e gritava com elas por não quererem fazer o que eu estava mandando, ameaçava deixá-las sozinhas e voltar para minha casa. Seria mais feio se eu fosse uma mulher de 40 anos fazendo essas birras, mas eu fiquei nessa até meus 12 anos. Há algum tempo eu vim percebendo esse tipo de comportamento idiota e o quanto prejudicava mentalmente meu irmão que era e sempre foi a maior vítima dessas minhas birras. Temos alguns meses de diferença. Era aparente o cansaço dele com tudo aquilo, o quão desgastante era lidar comigo, não só ele mas os meus colegas de classe também. Ainda por cima teve uns meses de 2021 para 2022 que eu era extremamente narcisista, muito pior, achava-me superior a todos etc. Enfim, hoje tô bem melhor, respeitando totalmente o meu irmão e o espaço dele, hoje converso sobre esses meus comportamentos antigos e tals, a gente vai melhorando aos poucos. Mas me veio a pergunta agora. Ao longo do tempo se eu não tivesse percebido tudo isso e fosse piorando mais ainda isso, talvez eu tivesse me tornado uma grande Karen no futuro, com absoluta certeza, não contei aqui, mas eu já tinha traços nítidos de uma futura Karen. É só isso, achei estranho contar isso aqui.